Nessa quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2018, a Folha de São Paulo saiu do Facebook. O que isso pode dizer sobre a rede social e por que você deveria se importar? Então, pessoal, bem-vindo de volta nessa tentativa de bater os 240 mil minutos necessários para continuar com a parceria com o YouTube. Se você ainda não entendeu a história, por favor, veja meu último vídeo que eu falo sobre isso. Então já vai se inscrevendo aí e bora comentar esse caso que tem um pouco aterrorizado produtores de conteúdo no Facebook. O que aconteceu é que a Folha de São Paulo, um jornal com quase 6 milhões de curtidas no Facebook, o maior jornal brasileiro em termos de curtidas no Facebook, acabou por deixar de publicar conteúdo inédito na plataforma. O slogan é claro: o jornal decide parar de atualizar sua conta após diminuição da visibilidade do jornalismo profissional pela rede social. A Folha de São Paulo destaca que o Facebook é uma forma de diversificar o acesso de seus leitores para o seu site. Só que o Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, anunciou no dia 11 de janeiro que vai diminuir o alcance de páginas, empresas e marcas em geral. Há todo um discurso bacana por trás que ele quer privilegiar o contato entre as pessoas e que muitos usuários estariam reclamando de acessarem o Facebook e o que verem é tudo matéria, notícia, vídeo aqui, coisas lá que não tem a ver exatamente com os amigos delas. E uma dessas desculpas também para essa adaptação é que estaria se combatendo as certas bolhas de consenso que nós criamos normalmente nas redes sociais quando acabamos por só conferir aquelas páginas de política que torce para o nosso lado, ou aquela página de futebol, ou sei lá, qualquer tipo de página que diga justamente aquilo que nós queremos ouvir. Só que para a Folha de São Paulo, quando o Facebook privilegia o acesso ao conteúdo dos amigos, familiares, contatos pessoais, ele está sim formando novas bolhas, porque isso reforçaria os usuários a consumirem conteúdo com o qual eles têm afinidade pessoal, de modo que eles possam ter acesso justamente àquilo que eles querem ter acesso. É só pensar num típico esquerdista ou num típico direitista. Eles não fazem amizades com pessoas que pensam diferente. Eles estão preocupados em fazer amizades com pessoas que vão fortalecer os vieses deles. Então, quando eles vão na linha do tempo, eles vão ver as postagens dos seus amigos. E quem são esses amigos? Bom, os amigos dos esquerdistas são outros esquerdistas. Os amigos dos direitistas são outros direitistas. E para a Folha de São Paulo, esse seria um dos motivos pelo qual as fake news são originadas. Pois quando você vê um título de uma matéria que foi compartilhada por um amigo seu e essa matéria é alarmista e você compartilha ao mesmo tempo um carisma muito grande, uma confiança por seu amigo, você não vai se perguntar, será que meu amigo está mentindo? Não, você vai simplesmente ler aquilo e acreditar que é verdade. E por vezes bastou o comentário do seu amigo sobre aquela matéria para que você compartilhe e diga: é isso aí mesmo, vamos lá, tem que matar tudo, ou vamos lá, tem que, sei lá, é golpe, e vocês entenderam. Só que tem algo um pouco mais nebuloso que esse discurso bacaninha de combater bolhas virtuais ou fortalecer laços com seus amigos, familiares, contatos em geral. Isso porque o Facebook já vem há um tempo diminuindo o poder de páginas na sua rede social. Para vocês terem uma ideia, quando uma página tem 1 milhão de curtidas, por exemplo, ela não faz uma postagem e alcança essas 1 milhão de pessoas, por mais que essas 1 milhão fossem ativas todos os dias na rede social. Já teve épocas em que você conseguiria alcançar 200 mil pessoas, mas hoje em dia, se você alcançar 10 mil pessoas já é muito. Outra medida criada pelo Facebook para tentar mudar as coisas ao seu favor foi o chamado Instant Articles, que seria um jeito de migrar conteúdo de outras plataformas, como o site de notícia, para o próprio Facebook. A ideia do Instant Articles é simplesmente favorecer o carregamento daquele conteúdo para os usuários. Isso porque quando você está no seu celular, no aplicativo do Facebook, e clica numa matéria que te manda para fora do Facebook, essa matéria demora para carregar. Mas se você acessar qualquer coisa que está já dentro do Facebook, ela carrega mais rapidamente. Para quem produz conteúdo de uma forma massiva, é bem interessante que o seu conteúdo carregue de uma forma rápida para que facilite que os usuários ali, os leitores, estejam bem conectados e não debandem, não fujam daquele assunto. Mas para que isso ocorra, o preço é muito alto a pagar. Simplesmente porque para você tirar aquela matéria de um site e colocar no Facebook, primeiro, você não vai ganhar com publicidade, porque quando você acessa um site, você vê lá publicidade aqui, outra ali, alguns links que você clica e são links associados que dão retorno financeiro para as empresas.
Agora, no Facebook você está sujeito aos trâmites da própria plataforma. Você não pode colocar um banner de publicidade num Instant Article para favorecer o seu ganho. Para que você consiga vender publicidade no Facebook não é tão fácil quanto vendê-la no seu próprio site, que você pode fazer alterações como bem entender. Então é provável que essa seja a grande questão dessa rixa entre duas empresas, como a Folha de São Paulo e o Facebook. Gerar leads, captar dinheiro. Porque, ao menos até onde eu sei, a única forma de remunerar conteúdo no Facebook é com aquelas porcarias de publicidade no meio dos vídeos. Você vai lá assistir algum vídeo aleatório e quando de repente surge no meio dele uma publicidade de 1 minuto, você não pode pular essa publicidade e até lá você já desistiu do vídeo. Você simplesmente não vai ver o conteúdo até o final. Isso não é interessante para ninguém. Porém, é aí que entra um artigo do Eden Wiedemann lá no Medium, que eu estava lendo, e ele fala justamente que essa morte do orgânico para o Facebook é uma forma de fazer com que as empresas e páginas em geral paguem ao Facebook para que a gente possa falar com os nossos targets, né? Nosso público-alvo. O Eden fala que o alcance orgânico foi reduzido de 25% a 1%. Desde 2011, quando as empresas começaram a investir maciçamente no Facebook, porque se tinha a crença de que quanto mais curtidas você tem, maior é o seu público. Isso criou várias e várias tentativas de ganhar dinheiro por meio de curtidas no Facebook. Eu me lembro muito bem que existiam alguns sites, algumas plataformas que vendiam para você curtidas, ou seja, perfis falsos, os chamados bots, como se fala, curtiriam as suas páginas, aumentariam então o seu público na vitrine, pareceria que o seu projeto, a sua página é muito interessante, mas que isso não funcionaria no fim das contas, seria apenas uma aparência. Esse público não estaria interagindo com a sua marca, não estaria comprando seus produtos. Mas você sabe, né? Quanto maior as curtidas, mais interessante é para quem está vendo de fora. Isso, consequentemente, trazia investimentos de todos os tipos. Você para e pensa, uma página com 1 milhão de curtidas, 25% de alcance orgânico em 2011, dá 250 mil pessoas alcançadas com uma postagem. Isso é muita gente. Mas quando ela é reduzida para 1%, se você alcançar 10 mil pessoas, já está no lucro. O Eden fala ainda que migrar toda a estratégia de marketing para o Facebook foi um erro que nenhuma empresa está disposta a admitir. Isso porque no Facebook há uma tremenda falta de segurança jurídica para quem detém páginas por lá. E aqui que está o grande motivo que me faz fazer esse vídeo, que eu, como alguém que mantém páginas, estou tomando strike direto por postar coisas que o Facebook entende que não deveriam ser postadas. Imagina, para uma grande empresa como a Folha de São Paulo, ter estratégia de marketing digital majoritariamente no Facebook, um espaço que pode simplesmente censurar a Folha quando bem quiser, caso entenda que uma de suas notícias é fake news, não é interessante. Começou a chover agora, legal. E é por isso que esse caso alertaria para o surgimento de outras oportunidades para além do Facebook. Embora o público esteja concentrado no Facebook de uma forma inimaginável, toda aquela grana de grandes empresas que vão para o Facebook para projetar suas publicações e alcançar o seu próprio público, poderia ter uma parte revertida para outros projetos, outras redes sociais, outras formas de alcançar e manter contato com o público. Várias iniciativas estão surgindo por aí para contestar essa espécie de monopólio da comunicação que o Facebook detém na era digital. Eu vou deixar na descrição algumas redes sociais que eu acredito que tem bastante potencial, então vocês podem conferir aqui embaixo. Imagina, se 5% da verba para publicidade de uma grande empresa fosse revertido para uma startup que tem um projeto bastante interessante e inovador, isso é uma fortuna para alguém que quer começar do zero. Para o Facebook, porém, 5% de algo que ele já recebe é quase nada. O ponto é a questão dos influenciadores digitais, pois quando você vai ver uma propaganda da Vivo na própria TV Globo ou na própria internet, no YouTube, você vê lá, sei lá, algum dos youtubers mais famosos. Você vê o Cellbit, a Jutchut, o Whindersson Nunes. São youtubers grandes demais para uma pequena ou média empresa usarem como plataforma de publicidade. E aí que está outra alternativa, que é pegar influenciadores menores, de médio e pequeno porte, para potencializar a sua marca. Pois na própria postagem que o Zuckerberg anuncia essa alteração de regras, ele já fala sobre essa tendência das pessoas se isolarem em comunidades de conteúdo. Porque talvez, no fim das contas, a internet global não esteja dando muito certo. A gente não queira se conectar com o mundo.
Talvez a gente simplesmente queira se conectar com assuntos que nos interessam no fim das contas. E aí que está o poder de pequenos influenciadores. Eles são influenciadores de comunidades específicas e não de um público em geral. Além disso, eles são mais baratos, pois eles não têm toda uma assessoria por trás, eles não sabem o valor que eles têm em termos financeiros. Às vezes eles poderiam simplesmente fazer uma parceria com uma empresa pelo ganho social que ele teria aí e pela disposição em fazer acontecer que ele tem para poder chegar um dia talvez ao topo. A dependência do Facebook é um problema, é algo que vem me incomodando, ainda mais em termos de liberdade de expressão. Uma pessoa que chama a si mesma de viado no Facebook é censurada, pois a palavra é entendida como algo ruim, como algo que ofende minorias, por mais que essa pessoa faça parte da minoria e não veja problema na palavra. No Facebook também, como muitos grupos fortalecem as bolhas, acaba havindo uma guerra política, uma guerra identitária por vezes, em que grupos específicos vão na página de outros grupos para denunciar maciçamente aquele conteúdo e fazer com que a página seja excluída do Facebook. Isso ocorreu diversas vezes e não é nenhuma novidade. A questão é se é justo que isso aconteça, porque muitas pessoas trabalham arduamente para manter uma certa vitrine de conteúdo, para se expressar no mundo ali, e elas estão sujeitas a uma simples decisão editorial de alguém que elas nem sabem que é e que está ali por trás de uma representação no Facebook. Enfim, são todas questões aí que eu acho que a gente tem que parar para pensar que tipo de rede social nós queremos para manter a nossa vida, para acessar conteúdo que a gente gosta, para manter contato com nossos amigos, para disponibilizar os nossos projetos para o público em geral, enfim, para qualquer coisa que a gente já faz na internet quando acessa ela. Então comecem a dar uma chance para aqueles que têm um projeto novo por aí. Olhem para aquilo com um pouco mais de carinho, porque talvez aquilo seja o novo Facebook. Como é que a gente vai saber? Quem é que dava um tostão pro Facebook quando ele nasceu era aquela coisa quadrada e azul? Enfim, tem várias coisas que dá para comentar sobre o Facebook, coisas que acontecem também no YouTube, coisas que acontecem, que vem acontecendo de uma forma macabra no Twitter. Mas eu espero que vocês possam começar a se interessar por esse tipo de assunto na medida em que vocês são usuários constantes das redes sociais, assim como eu. A gente tem que entender onde a gente está pisando e não simplesmente se deixar levar pelo que é mais popular, mas sim pelo que de fato merece a nossa atenção. Valeu, pessoal, eu vou ficando por aqui e aguardo os próximos vídeos nessa meta de bater 240 mil minutos de visualização para manter a parceria com o YouTube. Forte abraço e hasta!